Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. A gente vai dar continuidade hoje à série que iniciamos semana passada. É uma série que é tanto um meio de a gente se lembrar do nosso propósito enquanto igreja, como também para que a gente possa se preparar para celebrar os 4 anos da nossa comunidade local. Agora em setembro, primeiro domingo de setembro, a gente completa 4 anos de igreja e a gente está, por meio dessa série, sendo lembrado pelo Senhor, pela palavra, o que é que nós precisamos ser e viver enquanto igreja. E eu oro para que mais uma vez essa palavra cumpra esses propósitos e, de algum modo, hoje também vai falar o coração dos pais, né? É uma mensagem que vai conectar esses dois temas e eu espero que possa falar o coração de toda a igreja. Vamos ler a partir do versículo 41. A gente vai ler até o versículo 44 para iniciar. A palavra de Deus diz assim: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Vamos até aqui por enquanto. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco. A gente reconhece, Pai, que a nossa alma é árida, ela é sedenta de Ti, Pai. E a gente crê, por outro lado, que a Tua palavra é esse alimento que rega a nossa alma, que alimenta o nosso ser. E pelo Teu Espírito Santo, Pai, que opera no meio da Tua igreja, que habita em nós, nós pedimos que Ele haja, Pai, aplicando a Tua santa palavra ao nosso coração. Por graça e misericórdia, fala conosco, não nos deixa sair daqui sem ouvir, Pai, da Tua voz através da Tua palavra, não nos deixa sair daqui como entramos, Pai. Pelo contrário, nos faz sair daqui edificados, fortalecidos, corrigidos, instruídos, transformados pelo poder que há em Ti e pela obra, Pai, que somente a Tua palavra, que não volta vazia, pode realizar. É o que nós pedimos e é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é Dia dos Pais, todos já sabem, e através dessa palavra de hoje, nós vamos lembrar, né, que se é para a gente falar de missão, a gente precisa lembrar que a missão começa em casa, né? Sendo bem objetivo, esse é o tema do nosso sermão. Estamos falando sobre a missão da igreja e todos sabemos que temos um chamado enquanto discípulos e de pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que muitos não se lembram, né, o que muitos de nós falhamos em lembrar é que essa missão ela começa em casa. Nossos filhos são os nossos primeiros discípulos e além de enviarmos missionários para os confins da terra, além de sermos missionários para onde o Senhor nos levar, nós precisamos lembrar que um dos nossos maiores desafios é formar discípulos na mesa do jantar, no caminho da escola e na vivência da rotina da família que Deus tem nos colocado. E para isso, irmãos, a gente vai olhar para a história de José, mas não é José do Egito, é José, o pai de Jesus. Um homem simples, que não tem discursos famosos registrados, mas que cumpriu essa missão de maneira fiel, porque ele foi aquele que discipulou o Filho de Deus enquanto ele esteve nesse mundo. Você consegue parar para perceber a profundidade e a complexidade do que é pensar que José teve a missão de ser o pai terreno daquele que era o filho do pai, do verdadeiro pai. José não apenas teve a árdua missão de lidar logo no início com um grande problema, onde todos achavam que o seu filho, na verdade, não era seu, que teria sido de outro homem,
aquela história que todo mundo já sabe, que só de pensar a gente já fica confuso de entrar na pele dele. Mas depois ele teve uma missão ainda mais difícil. Ele teve a missão de saber que estava criando aquele que era o próprio Filho de Deus. Lembre-se disso. Jesus era plenamente Deus, mas Jesus era plenamente homem. Esse foi um dos debates mais complexos da história da igreja, até que em um determinado concílio, já pelo avançar dos séculos, a igreja consolidou pelo concílio essa convicção de que sim, Jesus precisa ser visto. Não é 50% homem e 50% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Plenamente homem, plenamente Deus. E José foi o homem usado por Deus Pai para ser o pai de Cristo nesse mundo. Em Lucas, no capítulo 2, voltando um versículo do que a gente começou a ler, no versículo 40, a palavra de Deus faz questão de falar sobre o crescimento de Cristo. A gente tem poucos registros sobre o desenvolvimento de Jesus, mas aí está um deles. E a Bíblia diz: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É praticamente isso que a gente sabe sobre a infância de Jesus. Ele crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Obviamente, tudo na vida de Cristo veio por essa graça de Deus que estava sobre ele. Ela é a principal responsável por ter feito Jesus quem ele foi, mesmo sendo homem, sendo Deus, ser quem foi o Cristo que nós conhecemos. Mas volta lá para esse versículo, bota ele na imagem, por favor. Se tiver com sua Bíblia, observa aí o versículo 40. Parte, irmãos, do que a gente vê aí, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, é culpa no bom sentido de José, que era o pai dele. O pai que foi responsável por ensinar, enquanto homem, a palavra de Deus. É difícil a gente imaginar que Jesus precisou aprender a palavra, mas humanamente ele precisou memorizar a palavra. José investiu noites, dias, festas, sábados, onde ele ia ao templo, e ele sabia que ele tinha a missão de levar Cristo até lá para que ele aprendesse a palavra de Deus. E aqui, quando a gente chega no versículo 41, a gente vê o resultado desse investimento, que foi realizado por Maria, sim, também, mas José, enquanto líder daquele lar, era quem sobre recaía em última instância esse papel, essa responsabilidade, esse fardo. E no versículo 41 em diante, que a gente começou a ler, a gente vê o resultado. Jesus já com 12 anos, já com clareza de identidade, como a gente vai ler ao longo do texto, já com maturidade, e mesmo com pouca idade, já com um profundo conhecimento da palavra. E entendendo que Jesus era plenamente homem, ele se sujeitou aos processos humanos de aprendizado. Jesus teve que aprender a memorizar. Jesus teve que aprender a ler a palavra de Deus. Jesus teve que aprender a ler. E José foi um instrumento de Deus nesse processo. Não aconteceu por acaso. O fato de Jesus ser Deus não fez com que ele tivesse a capacidade, nesse sentido humano, de memorizar tudo imediatamente. Ele passou por um processo. Assim como ele teve sede, assim como ele sentiu angústia no Getsêmani, ele se sujeitou também aos processos pedagógicos de formação, de aprendizado. E a culpa, no bom sentido, mais uma vez, a responsabilidade, a principal influência nesse processo foi José. E aí a gente volta para o texto, que de algum modo até prova isso que eu estou falando. Porque o versículo 41 ele nos diz: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. De algum modo, essa passagem, mesmo curta, mostra que os pais de Jesus levavam a sério a vida espiritual. Levavam a sério as rotinas que eram necessárias à formação de um discípulo.
Porque, na verdade, tudo que se faz com excelência se faz com rotina, inclusive a vida espiritual. Tem gente que acredita plenamente que para você ser um bom corredor, você precisa acordar e ter uma rotina de treinos preparada, dirigida ali por uma planilha, por um profissional, mas por algum motivo, que não é nem lógico, não sei explicar qual é, acredita que a sua vida espiritual ela vai ser boa por acaso. Quando o Espírito Santo vier sobre mim, eu tiver vontade, eu leio a Bíblia. Dá para ver que isso nem lógica tem. Você aplica essa lógica a umas áreas da vida, mas as outras você não aplica. E essa passagem mostra que os pais de Jesus sabiam que um bom desenvolvimento, uma boa formação espiritual envolvia compromisso, envolvia rotina. E aqui mostra que eles fazem, mais uma vez, o que eles sempre faziam, todos os anos. E isso é discipulado, é constância ao longo do tempo. Quando você está lendo a Bíblia hoje, você não imagina o impacto que ela tem. Mas quando você considera essa leitura diária ao longo de 10 anos, pode ter certeza que você certamente não será mais quem você o foi quando começou a ler. E aqui a gente vê essa primeira característica, eles eram dedicados a essa rotina de busca por Deus. Só que no meio dessa rotina a gente encontra na história o que chama a atenção, né? Nesse primeiro texto. Eles estavam voltando da festa, aquelas idas e vindas eram feitas em grandes caravanas, e naturalmente as famílias se misturavam, as famílias grandes iam juntas. E com certeza o que aconteceu ali, muito provavelmente, na verdade, é que Jesus estava com outros parentes, com outros amigos, e José e Maria passaram um dia todo sem nem se lembrar de Cristo, afinal também ele já tinha 12 anos. Então ele deve estar com... José devia pensar ele está com Maria, Maria devia pensar ele está com José, ou na pior hipótese ele está com minha prima, ele está com meu primo, ele está com um tio, ele está com um sobrinho. E o texto diz, irmãos, que aqui no versículo 44 agora, vamos continuar a leitura. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Então é um consolo para você também que já perdeu um filho seu, viu? Eles levaram um dia para lembrar. Até José e Maria falharam nisso. Acho que foi para mim, porque 2 semanas atrás a gente perdeu o Timóteo aí na frente. Mas foi rápido, durou 3 minutos. Aí a gente achou que ele estava na rua, ele estava no jardim, né? Ali, cavando o jardim. Foi menos, né? 2 minutos. Porque pareceu, né, mais, né? Foi 1 minuto, sei lá, a gente achou rápido. Meus pais já me perderam também numa fazenda, né? Não era numa fazenda? Eu não lembro bem da história, não, mas durou quanto tempo? Uma eternidade. 1 hora. Era uma fazenda que tinha um lago no meio, tudo aberto. E depois de um bom tempo procurando, me encontraram atrás da porta do banheiro, que eu tinha feito o número 2, estava com vergonha. Então pode ter acontecido com você também, né? E aconteceu aqui com José e Maria, e eles levaram um dia para perceber. E o versículo 45 diz: E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Então, se eles já tinham andado um dia, eles iam levar mais quanto tempo para voltar? Um dia, né? Matemática. A não ser que eles foram... Quer dizer, eles provavelmente voltaram correndo, então pode ter sido mais rápido, né? Mas pelo menos 2 dias praticamente para eles voltarem. E a Bíblia diz, no versículo 46, que 3 dias depois eles o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Ou seja, provavelmente quando chegaram ainda não encontraram Jesus, ainda ficaram procurando, porque só o acharam 3 dias depois. E como você sabe essa história, o acharam no meio do templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E aí eles encontram Jesus naquele pátio cheio, sobretudo naquele contexto da festa da Páscoa. Talvez não havia festa mais movimentada, que enchia mais Jerusalém.
E Lucas, que é um historiador, faz questão de destacar algumas palavras que são importantes, gente, para reforçar o que a gente começou falando. A gente encontra um menino de 12 anos, que na verdade com 12 já estava dando os passos para se tornar um homem, né, na cultura judaica. E Lucas faz questão de registrar, ele estava assentado no meio de doutores, mostrando uma ideia de estabilidade, de maturidade. Ele estava ouvindo, que também é um sinal de desenvolvimento, de maturidade. E quando ele falava, não era só para afirmar, era para fazer perguntas, é o que o texto diz, fazendo-lhes perguntas. E tudo isso fez com que, o que o versículo 47 nos diz, todos os que o ouviam se admiravam muito da sua inteligência e, inclusive, também das suas respostas. Então, tudo isso, irmãos, prova essa obra da graça de Deus. Afinal, era o Pai quem estava conduzindo toda essa missão, enviando o Filho, mas prova também o fruto do investimento de José enquanto pai humano na vida de Cristo. É o fruto de um lar que foi comissionado para discipular o Filho de Deus. E aí Maria entra e pergunta, versículo 48. Na pergunta, ela já pergunta assim: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: Por que me procuravam? Mas antes de continuar a resposta de Jesus, Maria é clara e diz assim: Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Mesmo Maria e José sabendo que ele não era o pai no sentido biológico, mas ele era o pai no sentido da representação, do cuidado, do discipulado. Inclusive, legalmente, a grande probabilidade legal é que Jesus fosse realmente filho adotivo registrado, né? É isso que todo o conselho bíblico mostra. José adotou ele como filho, ele era filho de Jesus. Ele era filho de José, melhor dizendo. E aí, esse pai ouve do seu filho: Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai, com letra maiúscula. E aqui nós vemos literalmente os dois pais de Cristo: o pai terreno, que foi esse instrumento no discipulado, e o pai eterno, que foi quem gerou o filho. O filho não foi criado, o filho foi gerado. É diferente. Ele sempre existiu. Foi gerado aonde? Na eternidade. O pai sempre existiu. E o filho foi gerado eternamente do pai. Eu sei que é difícil às vezes a gente entender isso e é complexo mesmo. Essa semana minha filha fez duas perguntas complexas, uma seguida da outra. Primeiro, o filho obedece o pai? Ou seja, Jesus obedece a Deus? Eu disse sim, ele obedece ao pai, só que tem uma diferença. O filho terreno, o filho humano, tem dificuldade de obedecer ao pai humano porque existe pecado em nós. Então, muitas vezes, o que o filho quer, o pai não quer, e vice-versa. O filho divino e o pai divino é diferente. Tudo que o pai quer, o filho quer, e tudo que o filho quer, o pai quer. Então, a obediência, na verdade, é o mero cumprimento da sua própria vontade. E depois ela perguntou... Qual foi a pergunta mesmo? Eu falei até no encontro de homens. E por que o filho? Por que o pai enviou o filho e ele não se deu em vez de mandar o filho? Aí eu perguntei a ela, o que é mais fácil, mandar o filho ou o pai ir? Ela disse, o pai ir. Aí eu disse, não, você está errada. Você não entende porque você ainda não é filha. É mais fácil para o pai... É mais fácil para o pai mandar ir. É mais fácil ele ir, corrigindo. Ou melhor, é mais fácil ele ir. É mais difícil ele enviar o filho. Entenderam, né? Deu para entender, né? É mais difícil ele enviar o filho. Porque para o pai é mais fácil se sacrificar do que ter que sacrificar o filho. Ela disse, realmente, em outras palavras, ela nunca tinha parado para pensar desse jeito. E o pai mandou o filho, na verdade, e o filho veio, na verdade, porque a Trindade assim o estabeleceu. A economia da Trindade, ela funciona desse modo. A gente não sabe discernir o porquê foi assim, mas na Trindade, que é perfeita e que está sempre em comunhão, assim foi estabelecido.
E na verdade, é mais uma maneira de Deus expressar o seu amor por nós. Porque se é mais fácil se enviar do que enviar o próprio filho, quando o pai envia o filho e ele faz o que é mais difícil, ele está dizendo: eu amo muito vocês, eu os amo. E o enviar o meu filho é mais uma prova do tamanho do meu amor pela humanidade. E, meus irmãos, José aqui é esse pai terreno que teve a missão de cuidar do filho de Deus. E esse filho agora, mesmo estando na casa do pai, ele volta para casa. Versículo 51. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. Então ele sabe que ele estava ali na casa do pai, mas ele diz: eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu tenho paz aqui nessa terra. E o texto faz questão de dizer: e era submisso a eles. E, irmãos, diante de tudo que lemos, eu queria aplicar esse texto fazendo a gente refletir em algumas marcas de um pai discipulador. Só que essas aplicações não são apenas para pais. As aplicações são para todos aqueles que entendem que tem uma missão nesse mundo. Então, é por isso que esse sermão ele é um sermão para pais, mas é um sermão para todos aqueles que querem ser igreja e cumprirem a missão que Deus deu, seja no lar, no trabalho ou por onde Deus nos enviar. E a primeira lição que a gente aprende com José é que o discipulado, ele começa com obediência à voz de Deus. Porque quando a gente volta lá para o capítulo 1 de Mateus, outra passagem, abra comigo aí, Mateus no capítulo 1. Eu vou passar por outros textos agora que falam da vida de José. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 20, é o sonho de José. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor, por meio do profeta. Eis que a virgem a conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Versículo 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. O discipulado de José com Jesus não começou quando Jesus já tinha certa idade, quando Jesus estava sendo levado para o templo. O discipulado de José com Jesus começou aqui, quando ele começou obedecendo o Pai imediatamente. O texto ele dá esse senso de celeridade. Quando José despertou do sono, fez como o anjo lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Irmãos, não tem como a gente aprender a ser discipulado por Deus e aprender a discipular outras pessoas, incluindo os nossos filhos ou outros que Deus coloca em nosso caminho, se a gente não aprende a ser pessoas que obedecem a Deus. Não se pode ensinar obediência sem se viver obediência. Seu filho vai aprender mais vendo você obedecer a Deus do que vendo você falar sobre obediência a Deus. As pessoas que você testemunha de Cristo vão aprender mais vendo você obedecer e sendo fiel a Deus, mesmo em situações difíceis, como foi para José, do que vendo você falar sobre quão importante é obedecer a Deus, por mais que falar também seja importante. Então José é um exemplo aqui de que se você quer viver a missão e quer ensinar a obediência, você precisa ser um servo obediente.
Precisamos entender que não existe outro caminho. Esse é um primeiro passo. E a história de José é fundamental para entender que não tem como dar esse passo se essa marca não for uma característica. Se um filho, se um irmão na fé nos veem como um modelo de constante oscilação em obediência, a gente já está se reprovando no processo discipulado. E aqui eu não estou eu não estou falando de perfeição, irmãos. Eu estou falando de estabilidade. Porque errar, todo mundo vai errar no processo. Todo mundo vai pecar. Talvez hoje, ontem, amanhã. Mas se vê mais obediência ou resistência à obediência em nossa vida. José foi um homem aqui, assim como outros homens de Deus. Abraão, a gente olha para a história dele, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Depois Deus manda Abraão sacrificar o seu próprio filho. Em todos esses textos a gente vê uma postura ativa de obediência. É fato que eles devem ter se questionado, ter relutado na mente. Ninguém está falando de pessoas perfeitas aqui. Com certeza eles devem ter dito: Senhor, talvez no próprio espírito, será que tem que ser desse jeito? Mas eles fizeram, irmãos. Eles obedeceram. E esse é o primeiro passo para o discipulado pessoal e para o discipulado de outros. E ainda no livro de Mateus, agora capítulo 2, a gente vê uma outra marca. Não apenas para pais que querem discipular seus filhos na fé, mas para todos aqueles que querem conduzir pessoas na fé. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Então, além de obediência, que mais uma vez é reforçada, porque José faz imediatamente, ou seja, ele deixa tudo para trás, e simbolicamente, espiritualmente, é muito forte o que acontece. Porque José foi aquele que deu tudo por Deus, se entregou à missão, abriu mão da sua reputação, criou um filho que não era seu no sentido humano da coisa. E agora Deus manda ele largar tudo, abandonar tudo e ir para onde? Para o Egito, que era a exata representação de tudo aquilo que era contrário ao povo de Deus. Ele estava sendo enviado para a terra que o povo de Deus mais odiava na história, talvez juntamente com a Babilônia. O Egito representava o oposto da vontade de Deus. E José diz: Deus está mandando eu ir para o lugar de onde ele nos tirou, bem, eu vou obedecer. Então, além de reforçar a obediência, que é fundamental no processo discipulado pessoal e de outros, mostra que a gente precisa entender que existe um papel de proteção. E isso, falando para pais, a gente não pode esquecer isso, meus irmãos. Se tem uma das missões que um pai tem na vida de um filho, é protegê-lo. Protegê-lo. Porque o mundo, meus irmãos, está cheio de Herodes querendo matar os nossos filhos. Pessoas mesmo que acordam pensando em fazer mal a crianças, a adolescentes, a jovens. Agora vimos a polêmica, não a polêmica, um vídeo que é verdadeiro, na verdade, do quanto a exposição de crianças com poucas roupas, com poses sensuais, tem sido tomado para colocar essas imagens em banco de dados, em lugares, enfim, dos mais tenebrosos de pessoas que estão querendo fazer o mal. Então, isso que poderia parecer uma coisa, você dizer isso, não, isso nunca acontece. Quem tem que pensar nisso? Não é o Estado, não. Não é o Estado que tem que se preocupar com as políticas públicas, em primeiro lugar, sobre como lidar com a exposição infantil. Quem tem que se preocupar é você, pai. É você, mãe. Como é que está a realidade do meu filho, não apenas só na exposição de imagem, mas em todos os sentidos. Claro que a gente sempre vai ter dificuldades, lutas nesse processo, a gente não é super-homem, não é a Mulher Maravilha, a gente vai falhar, mas a gente precisa entender que temos um papel de dizer onde é que estão as brechas, onde é que estão os possíveis buracos no meio do caminho do meu filho.
Mas quais são os mais urgentes? Porque às vezes a gente fica olhando para os buracos que nem são buracos de verdade, sabe? São armadilhas que fazem a gente olhar para uma coisa, mas tem uma coisa muito maior por trás. Por exemplo, pais que nunca pararam para pensar na educação do seu filho. Nunca pararam para pensar em o que o meu filho tem aprendido dentro da escola. E eu falo aqui, enquanto diretor de uma escola, por saber a realidade de um contexto educacional no Brasil, onde os professores, em regra, são formados para formar as crianças literalmente em premissas que são contrárias à fé cristã. Então, será que eu tenho pensado de maneira intencional qual a educação que meu filho tem recebido? Esse é um buraco gigante, um buraco enorme, que tem gente que diz, não, mas é só matemática. É não, meu irmão. Não é só matemática, não. Você está enganado se você está pensando que é só matemática. Não é só matemática, não, porque uma professora chega para mim e diz assim, olha, quando eu entrei no primeiro ano, no primeiro mês do curso de pedagogia aqui na cidade, a pessoa chegou para mim e disse, eu sei que tu é crente, né? Deixa eu te dizer uma coisa, aqui na faculdade, para você se dar bem, eu ouvi isso, eu ouvi. Para tu se dar bem aqui na faculdade, tu precisa entender uma coisa, que aqui Marx é Deus e Paulo Freire é Jesus. Se você entender isso, vai dar tudo certo para você. Então, é apenas um buraco que está de frente diante de nós, diante de vários, que a gente precisa parar e dizer, Senhor, tem muitos Herodes querendo assumir, querendo destruir, querendo matar o meu filho. E a sua missão é proteger, meu irmão, minha irmã. E isso não é apenas sobre filhos. Porque se tem um papel que a igreja também exerce, é o papel do cuidado e da proteção, irmãos. Liderança existe na igreja para apontar a direção, para organizar, mas para proteger. Esse é um dos papéis da liderança dentro de uma igreja. É para isso que existem líderes dentro de uma igreja. Um dos papéis do líder é usar o cajado para aproximar, a vara para atrair para perto, mas também para afastar, dizendo, opa, aqui não. Aqui tem limite, aqui não dá para passar daqui. Então saiba que se Deus tem colocado pessoas para você ajudar na caminhada, saiba que você tem que ter o olhar para também dizer, olha, aqui é perigoso, aqui não vai, aqui vai dar errado. Porque estamos num mundo que jaz no maligno. E se a gente não entende que discipulado é proteção, a gente está muito enganado, irmãos. Por outro lado, também tenha cuidado para entender os perigos da superproteção. Porque, na verdade, proteção ela tem que ter uma sabedoria para ser proteção. Ela tem que saber até onde dá para deixar ir e até onde não dá. É uma sabedoria que só o Espírito pode dar. Porque quando a gente super protege, ou seja, a gente protege em lugares e de modos que a gente deveria deixar ir, a gente está desprotegendo. Sabe por quê? Porque a gente não está dando as ferramentas mínimas para permitir que os nossos filhos aprendam a mais na frente se proteger quando eles precisarem usar suas próprias ferramentas. Então, é uma tarefa dificílima, irmãos. Muito difícil. Mas pelo Espírito de Deus e pela sabedoria da palavra, o Senhor há de nos capacitar. Amém? Terceiro lugar, irmãos, vamos voltar para Lucas capítulo 2 agora. Terceira marca do discipulado. Além da obediência e da proteção. Volta lá para Lucas capítulo 2, agora o versículo 41. Vou voltar para o versículo que eu comecei lendo. Mais uma vez, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Irmãos, discipulado envolve constância. O que a gente faz repetidamente forma muito mais do que a gente diz ou faz ocasionalmente. Acredite nisso. A gente está na era dos shows, dos espetáculos, das ativações sensoriais. Mas elas são perigosas, porque elas nos fazem achar que quando isso é ocasional, isso é suficiente
Ah, não, eu já me ativei aqui, já me estimulei. E aí, não, daqui a 3 meses de novo, daqui a 1 mês de novo. Mas o verdadeiro discipulado, ele é repetição, ele é constância. E é exatamente isso que a vida de José e Maria mostra aqui, irmãos. Esse todos os anos é uma marca de uma família que não abriria mão daquela festividade, não porque tem uma mágica nela. Do mesmo modo que famílias não devem abrir mão do culto dominical, não porque tem uma mágica aqui, mas é porque a nossa ação de priorizar o culto dominical mostra para a nossa família que existe a prioridade do reino, está na família da fé, está comungando da mesa. E que somente o ato de estarmos ali domingo após domingo, a gente está dizendo, isso é prioridade para mim. Do mesmo modo que a leitura bíblica, a oração. E a tentação é, Senhor, mas está ficando muito automático. Sonde o seu coração, avalie se você não está, de repente, entrando de maneira altiva, orgulhosa ou qualquer outra coisa. Porque aí é um caminho ruim, mas o fato de ser feito todo dia e repetir, às vezes falar até as mesmas coisas, não é um problema, irmãos. O apóstolo Paulo falou isso. Em Filipenses, não me canso de falar as mesmas coisas para vocês. E, na verdade, ele diz, isso é uma segurança para vocês. Porque, na verdade, o que a gente precisa, à luz da palavra, na nossa fé, não é de novidades, é ouvir as mesmas coisas todos os dias, todas as semanas, porque a gente ouve o tempo todo e mesmo assim continua sem fazer e sem viver. Então, meus irmãos, discipulado envolve constância. Caminhar junto semana após semana, dia após dia. E mesmo quando as dúvidas vierem, será que eu estou? Será que é assim? E as dúvidas vão vir. Se aprimore, se capacite, busque bons materiais. Não leve no automático, não leve o fato da repetição como a justificativa para fazer de qualquer jeito, não. Busque sempre crescer mais na sua própria preparação para você também ser um pai, uma mãe, um discípulo que discipula melhor outras pessoas. Mas só não pare, só não deixe de perseverar. Ou seja, só persevere, continue fazendo o que é inegociável. Mesmo que você diga, eu não sei, Senhor, se eu estou fazendo da melhor maneira. Eu não sei se eu estou explicando esse texto da melhor forma. Mas continue. Continue dizendo, Senhor, eu estou aqui, Pai. Estou aqui, eu vou orar de novo, eu vou ler a Bíblia de novo, eu vou estar com o povo de Deus de novo, porque o segredo do discipulado não está na perfeição, nem na urgência, mas está na presença e na constância, irmãos. E eu vou lhe dizer, a urgência ela não resolve tudo, não, porque às vezes você ouve uma palavra dessa e diz assim, Senhor, eu vou resolver agora, eu vou tirar o atraso e eu vou fazer 3 vezes mais. Não, calma, calma. Essa semana eu li um texto que o estudante perguntava para o mestre, mestre, quanto tempo eu vou terminar esse curso? Aí ele disse, 10 anos. Aí ele disse, não, mas e se eu fizer mais cadeiras, mais turmas? Aí ele disse, 15 anos. Aí ele disse, não, o senhor não está entendendo, eu estou com pressa. Aí ele disse, 20 anos então. Porque tem coisas, irmãos, que o tempo não tem como acelerar. Então, se você não estava fazendo, ou se você não conseguia, comece só. E não ache que agora você vai conseguir resolver tudo de uma vez. Comece e persevere, porque discipulado é constância. Em quarto lugar, meus irmãos. Não é este o filho do carpinteiro? Mateus capítulo 13, versículo 55. Volta lá no Evangelho de Mateus. Como é que as pessoas conheciam Jesus? Aqui está o exemplo. Não é este o filho do carpinteiro? A própria Bíblia, em outros textos, se refere a Jesus como carpinteiro. Então a gente vê que José passou um ofício para Jesus. Jesus se tornou um carpinteiro e aprendeu com José.
E aqui a gente aprende, meus irmãos, que o discipulado verdadeiro ele acontece nesse dia a dia. Quer ser mais intencional no discipulado? Invista mais tempo. E falar para pais, eu sei, é difícil para a gente, porque a gente olha para a nossa agenda, para as nossas prioridades, que inclusive tem totalmente a ver com o que Deus tem nos chamado para fazer. Eu preciso prover esse lar. Para prover esse lar, eu preciso trabalhar, porque é lá onde eu ganho dinheiro. E parece que as coisas se chocam, né? O grande conflito é, não dá para ter tudo. E de fato é um desafio conseguir compatibilizar essas coisas. Mas com a graça de Deus é possível. Priorize tempo para que nessa vida, nessa experiência, nessa caminhada, assim como José discipulou Jesus com esse exemplo cotidiano, ele era carpinteiro. E Jesus aprendeu a se tornar um carpinteiro. Ele via isso o pai fazer o tempo todo. Ele se tornou um carpinteiro. E se os nossos filhos nos observam? Pergunta dura, difícil, né? O que é que ele vai ser por nos observar fazer o que fazemos o tempo todo? Então precisamos priorizar, meus irmãos, o discipulado, investir tempo, porque não existe outra maneira de discipular. E Jesus é a prova disso. Ele sabia que precisava deixar uma igreja, ele sabia que tinha um legado a ser deixado, que era o seu próprio corpo. O que é que ele faz? 3 anos. Dia após dia, semana após semana, vivendo, convivendo, vendo conflitos, vendo problemas, vendo lutas daqueles discípulos. Jesus foi muito paciente, irmãos, conviver com aqueles 12 homens 3 anos. Imagina conviver com Pedro 3 anos. Imagina. Imagina conviver com Judas durante 3 anos. Provavelmente era o que mais falava bem de Jesus, mas no final foi quem o traiu. Mas Jesus não abriu mão, ele disse tempo, vou investir tempo nessas pessoas. E para terminarmos, uma última marca do discipulado que a gente vê na vida de José. Agora volta em Lucas de novo, no texto base, e vai lá para o versículo 49. Quando Maria fala com ele, Jesus devolve e diz assim: por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Isso é muito forte, irmãos, porque Jesus tinha 12 anos aqui, tinha dado aquele passo, né, de agora ser apresentado oficialmente à sociedade judaica. E é literalmente a sua transição de criança para adulto aqui. É exatamente nesse período. E a gente vê literalmente um menino que estava se tornando homem, que sabia quem era, não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai, ele sabia que era o filho de Deus. Agora sua identidade estava clara. Muitos perguntam, será que Jesus sabia que era o filho de Deus na infância? A Bíblia não diz, mas aqui a gente sabe que ele tinha convicção. Aqui está claro que ele sabia que era o filho de Deus. Mas ele não só sabia quem era, ele sabia qual era a sua missão. Eu tenho de estar na casa do meu pai, eu tenho de estar na presença dele, eu tenho que estar cumprindo o propósito que ele me chamou. Irmãos, daqui para frente, José desaparece da narrativa. Por quê? Porque a missão dele estava cumprida. Ou seja, o objetivo do discipulado não é criar pessoas dependentes de nós, mas criar pessoas maduras em Cristo. E isso serve para os nossos filhos, porque tem gente que cria filho achando que é uma propriedade sua. É não. Isso é idolatria. Seu filho vai sair da sua casa, seu filho vai fazer a vida dele, seu filho vai viver os propósitos de Deus na vida dele. Seu filho pode ir morar longe de você,
E, meus irmãos, se ele morar perto, que bênção. Se você puder ver seus filhos perto, que bênção. Mas não conte que é assim. O filho foi feito para cumprir uma missão no mundo. E tem gente que faz a vida toda achando que Deus deu um filho para ele para ser aquele que vai suprir a sua carência emocional. Isso é idolatria, meu irmão. Isso é idolatria. Você não cria filhos para atender às suas necessidades. É claro que filhos têm responsabilidade diante do pai de honrá-lo, na velhice ser um instrumento de cuidado. E se estiver perto, que bom. Mas não tem nenhuma promessa na Bíblia. Ele não está lhe desonrando se ele for morar longe. E muitas vezes essas lutas que vêm para o coração do pai ou da mãe é fruto, em primeiro lugar, de uma idolatria, que achou que o filho era quem ia trazer respostas para o seu coração. E, em segundo lugar, uma falta de perspectiva de missão. Seu filho é uma flecha que Deus te deu para que você seja um missionário para esse mundo através da vida do seu filho. Flecha. Por isso que a Bíblia usa aljava. E diz assim, são como flechas. E flecha vai para onde, gente? Flecha vai para longe. E aqui eu não estou dizendo que seu filho tem que morar longe, não. Mas eu estou dizendo isso porque eu vejo que a crise em alguns pais, avós, eu estou sem. É triste, pode ser que você queria mais perto. Mas se ele está cumprindo a missão de Deus onde ele estiver, dê glória a Deus. Se alegre por isso. Saiba que esse é o maior propósito, a maior alegria de um pai, é ver que os seus filhos andam na verdade e que estão fazendo a vontade de Deus na sua vida. E é só assim que a gente consegue ser um discipulador saudável. Não só com os nossos filhos biológicos, mas com aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Quando a gente está acompanhando pessoas na fé, ajudando elas a conhecerem mais a Deus, você não está fazendo isso para você. Você não está fazendo isso para você ganhar ponto assim com aquela pessoa. Você está fazendo isso porque você tem uma missão. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado, e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Qual é o nosso chamado? É esse. E isso começa no nosso lar, como começou com José. José discipulou aquele que discipularia o mundo. A gente não vê mais nenhuma outra obra de José. Não vê nenhum sermão de José. Não vê nenhuma outra pessoa que José abençoou diretamente. Com certeza ele abençoou muitos que passaram pelo seu caminho. Mas provavelmente esse silêncio de José talvez seja para nos mostrar que o que ele fez já foi grande demais. Ele discipulou o próprio filho. E esse filho impactou o mundo, abalou o mundo, transformou o mundo. Com a sua obediência, com a sua coragem, com a sua constância, com o seu exemplo e com o seu desprendimento, que foram características de cada uma dessas marcas, ele cumpriu a sua missão. Eu oro, meus irmãos, para que você possa permanecer nessa missão também. Lembrando que a missão ela começa em casa. Que os pais aqui hoje renovem seus compromissos de discipular os seus filhos. E que a igreja renove o seu compromisso de formar discípulos para a próxima geração. Essa é a nossa missão. Se a igreja não forma discípulos, ela não é igreja. Dá outro nome. Dá outro nome. É uma casa de show, é um lugar de inspiração, com palavras bonitas. Dá outro nome, mas se a igreja não faz discípulos, e quando eu digo igreja, é o povo de Deus fazendo discípulos e outros fazendo discípulos, e cada um se encorajando, estimulando, fortalecendo na missão. Se isso não acontece, não é igreja, irmãos. É melhor fechar e dar outro nome. Mas se por outro lado, ali existe discípulos que vivem com Deus, que temem a Deus e que fazem outros discípulos, ali a bênção do Senhor está presente. Ali o Espírito de Deus está. E ali grandes coisas o Senhor age
porque a sua missão está em ação. Louvado seja o nosso Deus por isso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos capacite para essa missão que começa em nossos lares. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço, porque no meio de vidas e de histórias tão difíceis que cada um aqui carrega, o Senhor, através da tua palavra, não nos deixa perder a essência do que somos e do que fomos chamados. Uma das tentações da igreja, uma das tentações dos discípulos, é ficar olhando para si, para suas lutas, para seus problemas e paralisar. E dizer, Senhor, como, Pai, eu posso ir, como eu posso fazer se nem eu consigo lidar com as minhas lutas? Mas é exatamente aí, Pai, que a missão ela nos chacoalha, porque ela nos faz perceber que não é na nossa força mesmo, que não é na nossa capacidade. O que Deus espera de nós é encontrar corações rendidos, Senhor, que estão dispostos a pagar o preço e de servir, Pai, outros, levando Cristo, levando a palavra, revelando o plano de redenção e principalmente ensinando, Pai, o que é seguir os teus passos, o que é caminhar com Jesus, o que é ler e obedecer a palavra de Deus. Então eu te peço que nessa manhã de Dia dos Pais, o Senhor traga esse renovo de chamado, de compromisso, de dedicação ao coração dos pais, que nós saiamos daqui, Pai, ainda mais responsabilizados, chamados, convocados, sabendo que é o Senhor quem nos chama para isso. Que assim como José foi um impacto, Pai, para o mundo por meio do discipulado de Cristo, que nós possamos crer também que ao discipular nossos filhos, nossas filhas, nós estamos deixando sementes para a eternidade. Que o Senhor fortaleça-nos, Pai, nesse propósito. Nós sabemos que somos imperfeitos, nós sabemos que vamos errar, mas nós te pedimos constância, Pai, nessa missão, estabilidade, inclusive para voltar a Ti e pedir perdão quando errarmos. Mas só não nos deixa abrir mão da missão. Não nos deixa, Senhor, ser aquém em Te buscar, em Te conhecer, em ler a Tua palavra. E nos ajuda, Pai, a sermos fiéis a essa missão que começa em casa. E que essa missão que começa em casa, ela se alastre, ela alcance nossas casas, mas também a Judéia, Samaria e até os confins da terra, Senhor. Porque esse é o Teu propósito. Foi para isso que Tu viestes. E se a igreja não se lembra desse chamado, é porque ela perdeu o primeiro amor. É porque ela está deixando a chama se apagar. Então acenda a nossa chama, Senhor, e nos lembra do nosso chamado. Que ele seja para a Tua glória e que ele seja para a bênção de muitas e muitas gerações. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje vamos, ao invés de encerrar o culto, né,